Então, pessoal, vim aqui hoje para apresentar para vocês 10 expressões idiomáticas em português. Primeira expressão, chorar sobre o leite derramado ou chorar o leite derramado. Geralmente se diz, agora, o que está feito, agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Ou seja, algo ruim aconteceu e não vai adiantar a gente ficar remoendo essa situação, não vai adiantar a gente ficar reclamando, né? A gente precisa agir, enfim, vida que segue, bola para frente, então não adianta ficar chorando o leite derramado. Trouxe um exemplo, já elegeram um despreparado, agora não adianta chorar pelo leite derramado. O que está feito, está feito. Bom, engolir sapos. Engolir sapos não significa que você vai engolir um sapo, significa que você vai aguentar certos desaforos, vai fazer algo contrariado, vai se deixar ser alvo de insulto, vai acumular ressentimento. No trabalho, muitas vezes aquele chefe que fala sem pensar e às vezes acaba ofendendo, mas a gente tem que engolir alguns sapos para, enfim, manter nosso trabalho, né? Um exemplo, uma frase de exemplo é: para mantermos nosso emprego, por vezes, precisamos engolir alguns sapos. Então, engolir sapo é isso, é aguentar algumas coisas que a gente não gosta muito, né? Suportar alguma coisa. Número 3, pisar em ovos. A expressão pisar em ovos significa que você deve agir com muita cautela, com muito cuidado. Então, um exemplo, ele me faz sentir como se eu estivesse sempre tendo que pisar em ovos, para não despertar-lhe a fúria. Nesse caso, então, pisar em ovos é agir com cuidado, né? Para não irritar alguém, para não incomodar alguém. Então, a gente precisa pisar em ovos. Com a corda no pescoço. Bom, a expressão com a corda no pescoço, ela tem uma origem em uma questão bem triste, na verdade. Que em países, disse que em países com pena de morte por enforcamento, algumas vezes as pessoas eram salvas na última hora por liminares judiciais, enfim. E aí, então, elas estavam com a corda no pescoço e conseguiam sobreviver, né? Então, estar com a corda no pescoço é estar passando por um mau momento, é estar sofrendo algum tipo de ameaça, é estar com problemas difíceis de serem resolvidos. É comum usar em contextos que se tem alguma dívida também. Ou em contextos que se precisa resolver uma situação muito difícil. Então, um exemplo, ele não sabia se comprava comida ou se pagava os credores. Estava com a corda no pescoço. Expressão número 5, entrar pelo cano. Bom, entrar pelo cano significa se dar mal. O safado tentou passar uma nota de R$ 10 falsa e acabou entrando pelo cano. O dono da loja percebeu e chamou a polícia. Então, entrar pelo cano é quando alguém tenta fazer alguma ação para trapacear o outro, mas não consegue. Então, ele entra pelo cano. Enfiar o pé na jaca. Jaca é uma fruta, mais da região norte do Brasil, e significa cometer excessos. A expressão enfiar o pé na jaca significa cometer excessos. Então, por exemplo, esqueceu que estava de dieta e enfiou o pé na jaca. Hoje à noite eu vou enfiar o pé na jaca, comprei muitas cervejas e vou tomar todas, vou enfiar o pé na jaca. Então, vou para uma balada e digo, hoje, essa noite eu vou enfiar o pé na jaca. Então, também pode significar vou beber todas, vou beber muito.
Procurar pelo em ovo. Bom, procurar pelo em ovo é procurar problema onde não existe. Existem pessoas que ficam imaginando, criando situações imaginárias, né? Então a gente diz que essas pessoas elas estão procurando pelo em ovo, quando elas procuram problemas onde não existe. Um exemplo, ela sempre fuça nas coisas do marido, está procurando pelo em ovo. Então, não tem problema e a pessoa está investigando porque ela quer achar um problema. Então, a gente diz que ela está procurando pelo em ovo. Número 8, encher linguiça. Encher linguiça é uma expressão que significa enrolar, preencher espaço com embromação, quer dizer, embromar, quando tu não tem algo muito relevante para dizer e aí começa a encher linguiça para cumprir um tempo, né? Um exemplo de uma frase é: pare de encher linguiça e vá direto ao assunto. Então, aquela pessoa que começa a falar, mas não fala a que veio, né? Não fala realmente o que ela quer dizer. Então, a gente diz que ela está enchendo linguiça quando ela fala coisas que não são importantes. Na escrita também se fala, preciso escrever 30 linhas nessa redação. Eu não sei mais o que escrever, então eu acabei enchendo linguiça. Encher linguiça é isso, é preencher um espaço com coisas de pouca importância. E essa expressão, ela surgiu a partir de uma época em que a realeza só tinha acesso a carne, e então as pessoas, os pobres, eles tinham que encher linguiça com os restos, com todas as coisas que os ricos não queriam mais. Então, com coisas que não eram importantes e que os ricos não queriam mais, eles usavam para os restos, né? As vísceras dos animais para encher linguiça. Daí vem a expressão encher linguiça, que significa preencher um espaço vazio com algo que não é muito importante, enrolar, embromar. Expressão número 9. A expressão número 9 é soltar a franga. O que significa soltar a franga? Não é literalmente, né, como a foto nos mostra. Soltar a franga é uma expressão para falar que a pessoa se desinibiu, perdeu a vergonha. Na festa da empresa, ela soltou a franga e dançou até funk. Então, ela soltou a franga, ela se desinibiu, ela perdeu a vergonha, né? Então, soltar a franga. Acertar na mosca. Acertar na mosca é uma expressão idiomática que significa acertar com precisão, adivinhar, quando a gente adivinha alguma coisa de primeira, assim. Então a gente acerta na mosca. Olhem esse exemplo. Obrigada por me trazer esse doce. Você acertou na mosca. Este é o meu doce preferido. Então a pessoa adivinhou, ela acertou na mosca. Você acertou na mosca me trazer aqui neste restaurante. Eu adoro comida chinesa. Alguma coisa assim. Então, acertar na mosca é isso, adivinhar, acertar com precisão. E é isso. Então, 10 expressões idiomáticas do português brasileiro. E em seguida eu vou fazer mais vídeos, então, me digam se gostaram, se foi legal, e aí eu posso fazer mais vídeos no futuro com expressões e questões do português do Brasil. Tchau, tchau!